Olá, bom dia, tudo bom? Bom domingo para vocês, viu? Deus abençoe o domingo de vocês, que nesse domingo a gente possa aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Esses momentos são muito preciosos, né? Nós vamos hoje na nossa lição número 13, que é Time unido vence o jogo. Time unido vence o jogo. Gente, como é legal, às vezes, a gente tá assistindo na televisão, né? Ou mesmo ao vivo, né? Um time jogar, né? Seja de futebol, seja de basquete, seja de vôlei, seja o que for. Quando a gente vê que o time, ele tá entrosado, que ele tá unido, que ele tá com aquela garra, com aquela determinação de vencer, e a gente percebe nos atletas esse desejo, nossa, a gente se sente até mais confiante, né? E a gente vibra e quer ver mais e tem prazer em ver aquele time jogando e é muito gostoso. Pela televisão a gente já sente essa emoção. Ao vivo, então, né? Quando a gente tem a oportunidade de ir numa arena, numa praia que esteja lá com o pessoal do vôlei, né? Eu já tive a oportunidade de ver. Então, é muito legal, né? E nos estádios de futebol, quando cada um vai torcer lá pro seu time favorito, né? Então, nós vamos hoje falar sobre o time de Deus, né? Time unido vence o jogo. Aí em Filipenses 2:2, você pode acompanhar aí na sua revista, nós estamos na lição 13, na página 44 da sua revista, que diz assim, olha, Filipenses 2:2, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, essas verdades aqui, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, quer dizer, todos estão imbuídos de um único propósito, com uma única determinação de vencer aquele jogo, de fazer com que aquele jogo seja o melhor jogo da vida, né? E nós vamos falar sobre o time de Deus, esse time unido, que precisa estar unido para se fortalecer. Aí, na sua revista, vai falar do time de Deus. O que faz o time de Deus ser unido? O que faz? Aí nós já vimos nas lições passadas algumas coisas. Então, por exemplo, nós sabemos que quem faz parte do time de Deus é salvo por Jesus Cristo, né? Já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, já é salvo. É filho de Deus. Todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador são filhos de Deus, né? Discípulo de Deus, quer dizer, aquele que é seguidor de Cristo, unido com Cristo e unido aos outros crentes em Cristo, que a gente precisa estar junto. Foi nas lições passadas, onde eu e o Vitor falamos aqui, o intuito, o objetivo das lições é exatamente essa, da gente estar juntos, a gente estar unido. Dessa forma, todos os crentes em Cristo amam ao Senhor. Cada um tem no coração o mesmo desejo, buscar a Deus em primeiro lugar e fazer sempre a vontade dele. Então, quando a gente tem essas verdades na nossa vida, a gente tem Jesus como Senhor e Salvador e a gente quer fazer com que isso que a gente tem possa passar para as outras pessoas. Por isso que a gente precisa se unir, se fortalecer. Então, tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que é assim, olha, se você pegar uma varinha, um feixezinho, né, pequeno, você quebra ele fácil, né? Você pega um gravetozinho e quebra ele facinho, facinho. Se você pegar 2, você também consegue quebrar. 3, você quebra fácil. 4, vai ficando mais difícil. Se você pegar um feixe, assim, várias varinhas, né, gravetos de árvore, e você tentar quebrar aqui no meio, você vai ter muita dificuldade, ou você nem vai conseguir. Então, esse é o exemplo que eu gosto de dar para a gente se fortalecer.
para a gente estar unido, para a gente fazer parte do time de Deus, de fazer com as coisas de forma que a gente possa sempre ter certeza, ter convicção das coisas que a gente está falando, que a gente está crendo, para a gente poder vencer as artimanhas que estão na nossa volta, né? Então, a nossa lição de hoje vai falar sobre isso, né? E nós vamos também conversar sobre por que não há compatibilidade de pessoas, né, com outras pessoas que não professam o nome do Senhor. Então, por que a gente não combina, né? Não tem compatibilidade, quer dizer, por que a gente não combina com pessoas que não creem nas coisas que a gente crê também? A gente pode conviver com elas e devemos conviver para a gente poder falar de Jesus para elas e nós influenciarmos a elas sobre Jesus e falar de Jesus e dar testemunho de Jesus para elas. Mas não há uma compatibilidade de ideias. Por quê? Porque, na verdade, elas estão num time contrário ao nosso. Elas não estão no nosso time. As pessoas que não têm Jesus como Senhor e Salvador de suas almas, né? E que não obedecem à palavra de Deus e não cumprem com os princípios da palavra de Deus, são pessoas que estão jogando contra nós. Elas não estão no nosso time, porque elas não compartilham das ideias e das convicções que nós temos. Então, fica muito complicado a gente ter uma amizade muito forte com pessoas que não compartilham das nossas ideias. Se a gente tiver essa amizade e influenciá-las, né? Influenciar as outras pessoas com as nossas ideias, ok. Mas vocês, né, como adolescentes, nessa fase de adolescente, precisam tomar muito cuidado. Porque, na verdade, essas pessoas, elas estão num time contrário ao nosso, né, de oposição a nosso, e elas vão querer influenciar também com as ideias delas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Então, como pode uma pessoa seguir a Cristo? Como pode a gente falar que segue a Cristo e a gente participar de imoralidades sexuais? Hoje, a internet é um excelente veículo de comunicação e de conhecimento. Só que está nas nossas mãos, está na nossa capacidade de domínio próprio, a gente saber o que é bom e o que não é pra gente. Então, como que pode uma pessoa usar a internet para prostituição, né? Para pedofilia, coisas assim, que a gente não compartilha com essas ideias? Como que a gente pode ter amizade com pessoas que têm esse tipo de procedimento? Não combina. Nós não combinamos. Luz e trevas não combinam. Então, se a gente fala que a gente é do time de Deus, a gente precisa estar unido. Como que a gente vai fazer esse tipo de procedimento? Outra coisa que ele fala aqui, ó, desejo desmedido de conseguir alguma coisa ou dinheiro, quer dizer, de qualquer jeito quer conseguir, é um egoísmo, passando por cima de pessoas, não tendo compaixão das pessoas, não se colocando no lugar do outro, pessoas que só pensam em si mesmas. Como que a gente pode ter uma compatibilidade com pessoas que têm esse tipo de procedimento? Fica difícil da gente entender. Uma coisa também que é muito séria e que as pessoas hoje em dia, as pessoas do mundo, né? As pessoas que não têm esses princípios. Como pode pessoas que falam que são cristãs e falarem, como a Bíblia diz aqui, está em Efésios 5, versículo 4, conversação torpe ou conversas obscenas. Palavras torpe, gente, a palavra torpe vem do grego, que quer dizer cheiro de peixe podre. Então, quando uma pessoa fala palavrão, é como se saísse
da boca da pessoa um cheiro de peixe podre, porque palavrão é uma coisa muito feia. É para pessoas que não têm vocabulário, para pessoas que não têm temor de Deus. Como que nós cristãos podemos falar palavrão? Falta de vocabulário da pessoa, não precisa disso. Você não precisa ficar falando palavrão. E às vezes, se você tem convívio com muitas pessoas que falam palavrão, daqui a pouco você está falando palavrão e acha que está tudo certo, que não tem problema nenhum. Só que a Bíblia condena isso. E se nós somos do time de Deus, eu tenho que seguir as orientações de Deus, os exemplos, porque eu sei que essas coisas que ele fala para mim são boas para mim, para o meu crescimento pessoal mesmo, né? Então, palavras vãs ou conversas tolas, gracejos imorais, então, são procedimentos que não combinam com as pessoas que falam do time de Deus, que são do time de Deus. Esses procedimentos são de pessoas que não têm conhecimento. E nós é que temos que levar o conhecimento para elas. E não deixá-las que elas interfiram no nosso modo de viver. Então, isso é muito sério. Então, quando ele fala aqui, por que não é possível haver uma união? É porque as coisas que a gente pensa e o modo como a gente segue, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela vai contra os princípios desse mundo aí. A gente não pode ter esse efeito que na mídia você já deve ter falado, que é o efeito manada, porque um faz, todo mundo tem que fazer. Não! Você tem que ir na Bíblia. Deixa eu ver o que a Bíblia fala. Eu não tenho que seguir A, B, C ou D. Seja ele quem for, você vai para a Bíblia. Você vai ver o que a Bíblia fala sobre isso. Isso é que interessa, né? Esse é que é o certo. Então, essas coisas são muito sérias. Porque se a gente começa a se comportar como o pessoal do time adversário, qual que é a diferença que a gente está fazendo no mundo, né? Então, isso é muito sério. E uma outra coisa muito séria também é que você às vezes pode falar assim, mas eu não faço isso. Eu não tenho procedimentos imorais, eu não fico vendo coisas pornográficas, eu não falo palavrão, eu não minto. Ok, ótimo, mas às vezes você é cúmplice. Então, olha o que a Bíblia fala sobre isso. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Olha só. E não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só refletir é vergonha. Então, aqui na Bíblia fala, em Efésios 5, 11 e 12, fala isso. E não sejais cúmplices. Mas eu não faço isso. Mas se você anda e compartilha daquilo ali, você está sendo cúmplice. Então, tá certo. Pensa, isso é certo? Você acha que Deus se agradaria dessa situação? Então, gente, eu sei que para vocês, adolescentes, a fase que vocês estão é muito complicada porque vocês precisam de aceitação do grupo, né? A aceitação do grupo é uma coisa muito forte para vocês quando você não é aceito no grupo. Mas aqui, tenha postura, tenha firmeza de caráter, de temperamento e levantar a bandeira do que você acredita. Eles falam o que eles acreditam e levantam a bandeira e falam que é certo. Por que você, que tem a Bíblia, que é a palavra de Deus, que sabe que todas essas coisas que Deus fala pra gente, a gente precisa praticar porque é para nosso próprio desenvolvimento e a gente não levanta, né? Então, eu sei que não é fácil, mas você pode ter absoluta certeza que outras pessoas se unirão a você pela sua forma de proceder, pela sua postura, pela sua firmeza, pelo seu conhecimento. Então, quando a gente levanta essa bandeira de ser cristão, né, que a gente acredita na Bíblia,
que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente vai influenciar outras pessoas, né? Colegas nossos, amigos nossos que estão ao nosso redor com a nossa postura. E isso é o que Jesus quer, né? Para a gente ide e pregar o evangelho a toda criatura. É isso que é o nosso dever. Aí na Bíblia, lá no terceiro item, né? Na Bíblia não, na revista, no terceiro item, vai falar assim: a igreja primitiva, um time unido. Aí ele vai contar lá em Atos como que era a igreja primitiva, a igreja antiga, como é que eles procediam, né? É um exemplo de como um time unido em Cristo se torna vencedor. Aí ele vem falando várias coisas, como que um time pode ser vencedor. Perseveravam na doutrina, tá lá em Atos 2:42, estudavam a Bíblia e praticavam. Gente, estudar a Bíblia e praticar é o seguinte: você pega um texto, você lê o texto, aí você, não entendi, lê de novo. Não entendeu? Lê de novo. É igual na escola em interpretação de texto. Quando você lê uma vez, você tem um panorama do que está acontecendo. Na segunda vez, você entende mais coisas. Na terceira vez, você já compreendeu o que quer dizer. Então, a Bíblia é assim. A gente estuda a Bíblia dessa forma. Você não entendeu? Lê de novo. Não conseguiu entender? Procura ajuda. Pergunta para alguém. Na nossa igreja tem tantas pessoas que podem te ajudar. Me ajuda a entender isso aqui. O que quis dizer? Como é que era isso aqui? Então, são situações que isso é para o nosso próprio desenvolvimento espiritual, né? Nós não podemos ficar só naquele leitinho, a gente precisa estudar mais a Bíblia, conhecer mais coisas, para você, diante da nossa rotina do dia a dia, a gente saber como se comportar, o que fazer. O Espírito Santo vai tocar no coração da gente e a gente vai falar: não, isso eu não posso fazer, porque isso não é certo, né? E assim a gente vai crescendo na nossa vida espiritual. Então, aqui ele vai falar de todas essas coisas, de como a igreja primitiva era unida num só propósito, né? Os crentes estavam juntos, tinham tudo em comum. Quando alguém precisava de alguma coisa, eles ajudavam. Não é isso que está acontecendo hoje em dia na nossa igreja? Nós estamos passando por essa pandemia e olha só quanta coisa na parte de assistência social está sendo feita na igreja, né? Ajudando pessoas, né? Procurando saber as necessidades das pessoas, seja por cesta básica, seja uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, de esperança. Assim é também para a palavra de Deus. Se você não entendeu, pergunta, né? Para quem pode te explicar. Tenham um só coração e uma só alma, né? Então, a gente buscavam ter as mesmas opiniões, buscavam ter os mesmos propósitos. E olha, como eu falei para vocês, sempre, seja na escola que você estuda ou em outro local, vai ter um grupo de pessoas que pensam como você. Procura se unir a pessoas para você poder se fortalecer na palavra, buscando sempre a palavra de Deus como guia, né? Como orientação, para você aprender cada vez mais, né? Não é impossível, isso não é impossível, isso dá pra gente fazer, né? Basta a gente querer. Agora nós vamos verificar quais foram as consequências dessas atitudes unificadoras. Se a gente se unificar, se a gente ficar junto, se a gente se fortalecer, o que vai acontecer? Não havia necessitados entre eles, contavam com a simpatia de todo o povo. Dia a dia mais pessoas eram salvas por causa do seu testemunho real de vida. Pessoas descrentes criam em Jesus e eram salvas. Então, essa é a grande insight aí, né, dessa lição. Nós devemos influenciar outras pessoas. Nós devemos ser a orientação, né, para outras pessoas
da palavra de Deus, as coisas que Deus fala pra gente seguir. E não deixar que pessoas que são do time contrário influenciem a gente. Você quer que sua igreja seja assim? Então, mãos à obra. Comece hoje mesmo mobilizando seu grupo de igreja. Comecem formando uma igreja primitiva entre vocês e contagiem todos os irmãos da sua igreja. Hoje nós temos oportunidade, né, gente, de fazer um pouco isso. Nós não estamos na igreja presencial, né, no templo, mas nós estamos nas nossas casas e nós estamos, todo mundo da igreja, né, tá imbuído nesse sentimento de se unificar através dos grupos de WhatsApp com devocionais, através de culto online, tanta coisa que a gente pode fazer, né? Então, se unificar. Essa é a questão, né? Pra gente se fortalecer e sair um time vencedor. E nós somos os vencedores. Nós somos do time vencedor. Desse time de Deus não tem derrota, né? Então, concluindo, o que a gente precisa fazer? Perseverar na doutrina, participar de escola dominical, de estudos bíblicos, de cultos, né? Online. Perseverar na comunhão, né? Como que é bom a gente, além dos cultos, de escola dominical, a gente ter momentos, porque a gente conhecer as pessoas que são do nosso time, né? Então, os acampamentos de adolescentes, o passeio num sítio, num sábado, isso é muito bom, porque aí você se relaciona com outras pessoas, né? E você conhece outras pessoas, faz parte desse processo aí do time, né? Conhecer um ao outro, não conhecer só na igreja, mas ter intimidade. Um dia convidar para ir à sua casa para almoçar, ou para tomar um lanche, um dia ele te convida, outro dia. É assim que a gente se relaciona, né? É assim que a gente se fortalece, é assim que a gente se une para levar o nome de Jesus avante aí, né, para frente. Aqui ele fala, tinham tudo em comum. Procurem saber as necessidades, nós já falamos aqui em outras lições, né? Procura ver a necessidade que um amigo seu está tendo, seja em qualquer área. Se você puder ajudar, se você não puder ajudar, veja quem pode ajudar essa pessoa. Tenham um só coração e uma só alma. Não tenham medo de se envolver uns com os outros. Abram o coração e chorem juntos, alegrem-se juntos. Busquem lutar por sonhos em comum. Sonhem os sonhos de Deus e se empenhem juntos por Ele. Que bonito que é isso. Como é bom a gente rir, a gente chorar com pessoas e a gente sabe que a gente não tem ninguém querendo derrubar ninguém, a gente está num time e que a gente precisa estar lutando a cada dia. Eu no meu local de trabalho, você na sua escola, seu pai lá no serviço dele, sua mãe no serviço dela. Então, seja em qual área for, que a gente possa estar unido no time de Deus e compartilhar dessa alegria, dessa vitória, né, que nós temos e fazer com que o nome de Jesus possa ser proclamado, possa servir de exemplo, que a gente influencie com a nossa vida outras pessoas. Amém? Deus abençoe vocês, uma boa semana, muita saúde, muita paz e alegrias para você e para toda a sua família. Um beijo, fica com Deus. Tchau!